pessoal, esse daqui é mais um Como de Criança e Prazo em Casa, então se liga que já vai começar. Primeira coisa, vamos arredando os móveis para vocês conseguirem ter espaço para conseguir se mexer agora nas músicas, tá? Segunda coisa, vão pegando a Bíblia de vocês já, porque a história já vai começar. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto.
bem baixo. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Oi, crianças! Bem-vindas para mais um Conto de Criança em Casa. Espero que vocês estejam olhando todas as semanas e gostando. E lembrem ainda de tudo que a gente já aprendeu. Então, na história de hoje, a gente vai ver no capítulo 5 de João, lá nos versículos 16 ao 30. Então, pega a tua Bíblia e abre já lá em João 5. Então, para começar, eu vou já ler a partir do versículo 16. Então, acompanha comigo. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. E continua ali no versículo 18, né? Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Então, antes de continuar, eu queria falar o porquê que esses líderes judeus ficaram tão bravos. A primeira coisa é que eu não sei se vocês lembram, mas na lição da semana passada, eles falaram que Jesus curou alguém no sábado, e porque Deus tinha mandado. Então ele estava obedecendo ao Pai. Mas os judeus seguiam a lei de que não podia fazer nada no sábado, não podia trabalhar, não podia ajudar, não podia fazer absolutamente nada. E eles achavam que Jesus estava pecando ao ajudar alguém no sábado. Então, em primeiro lugar, eles já estavam bravos com Jesus por ele não estar respeitando isso. Mas que na verdade foi porque Deus pediu para Jesus curar. E a segunda coisa que fez eles ficarem ainda mais indignados com Jesus é porque os líderes judeus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. E quando Jesus falou que o pai dele trabalha, ele estava se referindo a Deus. Então isso quer dizer que ele estava se dizendo como filho de Deus e se igualando a Deus. E isso fez os judeus ficarem ainda mais bravos e quererem matar ele. Então Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai, que o enviou. Então, desse pedaço do texto, a gente pode aprender muitas coisas. A primeira lição que eu quero falar para vocês, a primeira aplicação, está lá no versículo 19, que a gente pode ver que, assim como Jesus dependia do Pai, de Deus, para fazer as coisas, ele que era perfeito, que era Deus, imagina quanto a gente tem que depender de Deus, né? A gente que é pecador, que erra. Então a gente tem que diminuir a gente e não pensar que a gente pode fazer tudo, mas lembrar que a gente depende de Deus para qualquer coisa. E pedir para Ele nos ajudar, né? Que a gente consiga depender dele e imitar o exemplo que Jesus deixou. E a segunda coisa que a gente pode ver desse pedaço do texto é que a gente não deve julgar o próximo. Porque não cabe nem a mim, nem a ti, de julgar nossos amigos, nossos colegas, nossa família, nossos irmãos, qualquer pessoa por ter feito alguma coisa errada ou por alguma coisa que a gente não entende. Porque, como fala aqui no texto, né? Quem tem o direito e a autoridade de julgar é Jesus. E no momento certo, pode ser que demore, mas no momento certo, Jesus vai julgar cada pessoa pelo que fez e por tudo que aconteceu. E a gente tem que esperar e confiar e deixar isso para Ele, porque Ele que é justo e perfeito e amoroso e vai fazer isso da melhor forma. Ele vai julgar cada um no momento certo. Então a gente tem que parar de tentar julgar os amigos. Às vezes pode ser difícil não julgar por alguma coisa que eles fazem, mas a gente tem que entregar isso para Deus e deixar que Jesus julgue, né?
E a última coisa desse pedacinho, antes da gente continuar, é que a gente deve honrar a Deus, porque Jesus honrou a Deus. Ele que era filho de Deus, assim como um dos primeiros mandamentos, um dos principais mandamentos que Deus deixou é honrar o pai e a mãe. E Jesus aqui, ele era Deus, mas ele escolheu honrar o Deus Pai, né? Ele honrou a tal ponto que ele se submeteu e obedeceu até morrer na cruz, imagina? Ele que é perfeito, ele honrou a Deus de uma certa forma que morreu na cruz por nossos pecados. Então a gente tem que honrar Deus também, porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus e passa a crer nele, a gente se torna filho dele também. Então a gente tem que obedecer, louvar, fazer tudo isso para honrar ele. E então Jesus continuou, né? Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E a gente pode ver então esse versículo que Jesus acabou de falar, no 24, uma coisa que é muito importante e dá uma alegria imensa de ler, né? Que a gente vê que se a gente crê em Jesus, tem vida eterna. Então, nossa, não tem coisa melhor do que isso, de ouvir que se tu crer e colocar tua fé em Jesus, e que Ele é o Filho de Deus e que Ele fez tudo isso, tu pode ter vida eterna ao lado dele e ter um relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, né? Então a gente pode continuar também vendo que Jesus continuou falando. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus túmulos, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Então, com isso que Jesus falou, a gente acaba a historinha de hoje. Mas antes de ir para a parte dos versículos, das perguntas, eu queria conversar sobre algumas coisas que dá para ver nessa última parte, né? Nessa última fala de Jesus. A primeira delas é que a resposta que Deus espera da gente de ouvir a mensagem do Evangelho é ter fé. Ter fé em Deus, ter fé em Jesus e entregar a nossa vida para Ele. Isso é a resposta que Ele espera da gente e que vai nos dar a salvação. E a segunda coisa está lá no versículo 29, né? Que assim como Jesus, Ele não apenas morreu na cruz para nos salvar, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E por causa disso que a gente pode ter tanta alegria e esperança, e é isso que nos dá motivo de crer em Jesus, porque a gente sabe que Ele não ficou morto, mas Ele está vivo, porque Ele é Deus e Ele vai reinar para sempre. E assim como Jesus ressuscitou, um dia todos vão ressuscitar, e quem crê em Deus vai ter a vida eterna, mas aqueles que não crerem em Deus, eles vão passar a vida sofrendo, né? Então a gente tem que crer para ter uma vida eterna com Jesus e um dia ressuscitar. E a última coisa é que Jesus fez a vontade de Deus. Ele que era perfeito quis fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que abrir mão das nossas vontades. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não agrada a Deus e a gente tem que pensar, né? E botar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque tudo que a gente faz tem que ser para agradar a Ele. Então fica um desafio para tentar fazer isso e lembrar de qualquer coisa que for fazer, pensar se é a vontade de Deus. E essa então é a história de hoje, que a gente pôde ver tudo isso que Jesus falou e que quão bom é poder ouvir isso, né? E a gente ter certeza hoje que Jesus é o Filho de Deus. Então agora eu tenho o versículo e eu quero encorajar todos vocês a memorizar esse versículo e a mandar aqui para esse link para semana que vem vocês aparecerem também no vídeo. Vai ser muito legal ver o rosto de cada um de vocês.
E então o versículo é no capítulo 5, o versículo 24, que diz assim: Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos repetir então? Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, fica o incentivo de vocês memorizarem para aparecer aqui na semana que vem. Não esqueçam de mandar. E agora, então, eu tenho as 5 perguntas para os pré-As. Pega aí, então, teu papel, tua caneta e anota aqui as perguntas e responde, que isso é uma ótima forma de ver se vocês prestaram atenção, se entenderam a história e relembrar um pouco também. E como é um texto grande, tem muitas coisas aqui, muitas verdades. Eu encorajo vocês também a ler mais uma vez. Para quem não sabe ler, pode pedir para os pais ajudarem a ler esse texto mais uma vez, antes de responder as perguntas. Mas então, a primeira pergunta é: por que os líderes judeus queriam ainda mais matar Jesus? Isso a gente viu lá no ensino, eu até comentei sobre isso. Mas para quem não lembra, está lá no versículo 18. A segunda pergunta é: o que acontece com quem ouve a mensagem de Jesus e crê? Isso está até no versículo que é para memorizar. Então, relê lá o versículo 24 e responde essa pergunta. E a número 3 é: quem tem autoridade para julgar? Também falei sobre isso, mas está lá no versículo 22. A quarta pergunta é: Jesus fazia tudo de acordo com a vontade de quem? Está lá no versículo 30. E por fim, a última pergunta, mas não menos importante, a quinta, é: você entendeu e crê que Jesus é o Filho de Deus? Se tu compreendeu isso na história que a gente viu e ao longo de tantas outras histórias, que Jesus é o Filho de Deus, compartilha isso com algum amigo e conta essa história que tu viu hoje. Então é isso, e agora eu vou orar com vocês, então fecha o olho e concentra para oração. Senhor Deus, muito, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada que a gente tem essa oportunidade de estar lendo a Bíblia juntos e aprendendo mais uma história. Mesmo que a gente não possa estar na igreja, no Conde de Criança, agora presencial, a gente pode continuar aprendendo de Ti e em especial eu quero Te agradecer por essa história, por tudo que a gente pôde aprender e que a gente pode saber e crer que Tu é o Filho de Deus, Jesus, e que Tu morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. E a gente pode ter uma vida eterna se crer em Ti, se tiver fé em Ti. Então eu Te agradeço demais, porque Tu, Jesus, viveu aqui e deixou um exemplo incrível pra gente seguir. E eu Te peço que Tu nos ajude, Senhor, a cada dia viver de acordo com a Tua vontade e lembrar de cada vez que a gente for fazer alguma coisa, pensar se é o que Te agrada. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o Conde de Crianças e o pré-As de hoje. Espero que tenham gostado e que semana que vem tem mais. Tchau! O versículo da semana é: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. João 5:14. Mais tarde, Jesus lhe encontrou no templo e lhe disse: agora que está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. João 5:14. Mais tarde, o encontrou e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada de ruim lhe aconteça. João 5:14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo. Ele disse: agora você está curado. Deixe de pecar, nada pior aconteça. João 5:14.